Com certeza você já deve ter visto alguém dizendo para tomar esse pozinho aqui em jejum com água todos os dias de manhã, né? Algumas pessoas garantem que melhora a digestão, que vai aumentar a energia, que alcaliniza o corpo e até faz bem para a saúde. Mas será que é tudo verdade? Ou será que esse pozinho aqui pode estar sabotando justamente o funcionamento do teu estômago? Hoje eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do nosso corpo quando o bicarbonato entra em contato com o ácido estômago, porque ele pode aliviar sintomas na hora, mas criar problemas lá na frente. E qual a forma de uso que a ciência realmente estuda quando o assunto é desempenho físico e recuperação muscular? Nesse vídeo você vai entender porque uma mesma substância pode trazer benefícios ou prejuízos dependendo apenas da forma como ela é utilizada. Então, pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque essa informação pode mudar completamente a maneira como você enxerga o bicarbonato de sódio. Se você pesquisar por bicarbonato de sódio na internet, você vai encontrar milhares de vídeos dizendo praticamente a mesma coisa. Que é só colocar mais meia colher de bicarbonato em um copo de água, tomar em jejum todos os dias. E as promessas são as mais variadas possíveis. Tem gente dizendo que isso alcaliniza o organismo, elimina toxinas, melhora a digestão, combate a azia, aumenta a energia e até ajuda a prevenir doenças. Parece uma solução simples, barata e praticamente milagrosa, né? Só que tem um problema. A maioria desses vídeos explica o que supostamente acontece depois que a gente toma bicarbonato, mas quase ninguém explica o que acontece com ele no exato momento em que ele entra no nosso estômago. E é justamente aí que está o detalhe que muda completamente toda a história. Porque uma coisa é a teoria que circula na internet, e outra bem diferente é entender como a fisiologia do nosso corpo realmente funciona. A pergunta que quase ninguém faz. Agora eu quero que você esqueça tudo o que ouviu até aqui e responda uma pergunta muito simples. Quando você coloca meia colher de bicarbonato em um copo de água e toma, qual é o primeiro lugar onde esse bicarbonato vai? É o estômago, né? Eu sei que essa resposta parece óbvia, mas ela muda completamente o entendimento sobre esse assunto, porque a maioria das pessoas só pensa no bicarbonato depois que ele foi absorvido pelo corpo. Só que antes disso acontecer, ele obrigatoriamente entra em contato com um ambiente extremamente ácido. E essa reação acontece em questão de segundos. E é justamente essa primeira reação que determina se o bicarbonato vai trazer benefícios ou começar uma sequência de alterações que podem comprometer a tua digestão e absorção de nutrientes. Por isso, a pergunta nunca deveria ser: o bicarbonato funciona ou não funciona? Sabe qual é a pergunta correta? O que acontece com ele assim que ele chega no nosso estômago? É aí que a ciência começa a dar respostas muito diferentes daquelas que normalmente aparecem na internet. O estômago foi feito para ser ácido. Para entender isso, primeiro a gente precisa compreender uma coisa bem importante. O ácido do estômago não é um problema. Ele é uma necessidade do nosso corpo. Aí muita gente associa a acidez a alguma coisa ruim, mas na verdade, sem esse ambiente ácido, a digestão simplesmente não funciona da maneira certa. É esse ácido que ativa enzimas responsáveis por quebrar os alimentos, principalmente as proteínas, transformando em partículas pequenas para que os nutrientes possam ser absorvidos mais adiante lá no nosso intestino. Mas a função dele não para por aí. O ácido também atua como uma barreira de proteção, destruindo boa parte das bactérias, dos vírus e outros micro-organismos que entram pela nossa alimentação antes que eles consigam chegar ao restante do sistema digestivo. Ou seja, aquele ambiente bem ácido que existe dentro do estômago, ele foi desenvolvido pelo próprio corpo para nos proteger e permitir que a digestão aconteça de uma forma eficiente. Não é um defeito do corpo, é uma das etapas mais importantes de todo o processo digestivo. Mas o que acontece nos próximos segundos? Agora, imagina a seguinte cena. Você acorda.
Pega um copo de água, coloca meia colher de bicarbonato de sódio e toma. Em poucos segundos, o bicarbonato encontra o ácido do estômago e acontece uma reação química imediata. Como o bicarbonato é uma substância alcalina, ele começa a neutralizar esse ácido. E aí nessa reação são formados água, alguns sais e uma grande quantidade de gás carbônico. E é exatamente por isso que muitas pessoas arrotam logo depois de tomar bicarbonato. E muita gente interpreta esse arroto como um sinal que o bicarbonato está limpando o estômago ou até eliminando toxinas. Mas não é isso que está acontecendo, tá? O arroto é apenas o gás produzido por essa reação química. É o mesmo princípio que acontece quando você mistura bicarbonato com vinagre. Ou seja, sentir esse efeito não significa que o corpo está desintoxicando ou que a digestão melhorou. Só significa que houve uma reação entre uma substância alcalina e um ambiente ácido. O alívio pode ser um grande, grande engano. É aqui que está o ponto que confunde muita gente. Logo depois dessa reação é comum a pessoa sentir um alívio da azia ou da queimação. Isso realmente acontece. Só que aliviar um sintoma não significa resolver a causa do problema. Pensa num alarme de incêndio. Se o alarme está fazendo barulho, você pode desligar e o som vai parar. Mas isso não significa que o incêndio acabou, né? A gente apenas desligou o alarme para não ouvir o aviso. Com bicarbonato acontece algo bem semelhante. Quando ele neutraliza temporariamente o ácido do estômago, a sensação de queimação diminui e a gente acredita que resolveu o problema. Mas em muitos casos a causa da azia continua ali. Pode ser um refluxo, gastrite, infecção por Helicobacter pylori ou outro problema que precisa ser investigado. Para resumir, o bicarbonato pode mascarar o sintoma por alguns minutos, enquanto a causa continua evoluindo sem ser tratada. E é justamente aí que muitas pessoas acabam transformando um alívio ocasional em um hábito diário, sem perceber as consequências que isso pode trazer ao longo do tempo. Só que a história não termina aí. O nosso corpo trabalha o tempo todo para manter o estômago ácido, porque ele precisa desse ambiente funcionando corretamente. Então, quando a gente neutraliza esse ácido com bicarbonato, o corpo entende que alguma coisa saiu do equilíbrio, e aí ele vai tentar corrigir essa situação. E aí ele aumenta a produção do ácido por meio de um mecanismo natural. A gente chama isso de efeito rebote. Na prática, a pessoa toma bicarbonato, sente um alívio momentâneo, mas algum tempo depois o estômago volta a produzir ainda mais ácido. E quando esse hábito se repete todos os dias, esse ciclo também pode se repetir. Por isso, quem acorda frequentemente com azia, queimação, refluxo, não deve simplesmente esconder esses sintomas com bicarbonato. O mais importante é descobrir por que eles estão acontecendo. Eu vou te dizer uma coisa: refluxo, gastrite, infecção por Helicobacter pylori e outros problemas precisam ser identificados e tratados de uma forma correta. Só neutralizar o ácido por alguns minutos não vai resolver a causa. Agora vem um detalhe que quase ninguém explica. Tem uma consequência ainda mais importante, e é aqui que a maioria dos vídeos não explica. Muita gente olha para o estômago apenas onde a comida fica armazenada por um tempo, mas está longe de ser um simples depósito de alimento. Para que você entenda, pensa numa panela de pressão. Ela só consegue cozinhar o feijão porque tem pressão lá dentro. Se você abrir a válvula o tempo todo, a panela continua bonita por fora, né? Continua no fogo, mas o feijão nunca vai cozinhar direito, né? Com o estômago acontece praticamente a mesma coisa. A pressão dessa panela é representada pelo ácido clorídrico. É ele que cria o ambiente necessário para que uma série de reações químicas aconteçam na ordem certa. Quando a gente neutraliza esse ácido repetidamente com bicarbonato, é como se abrisse a válvula da panela antes do trabalho ter terminado. E é exatamente a partir desse ponto que começa um verdadeiro efeito dominó dentro do nosso corpo.
Hoje você vai entender como essa simples neutralização pode interferir na digestão das proteínas, na absorção da B12, do ferro, do zinco e do magnésio. É essa sequência que explica porque algumas pessoas começam a apresentar cansaço, queda de cabelo e outros sintomas meses depois, sem imaginar que tudo pode ter começado no estômago. Eu vou te dizer uma coisa, sem ácido a digestão começa a falhar. Agora começa a sequência de acontecimentos que poucas pessoas conhecem. Quando você come um pedaço de carne, um ovo ou qualquer alimento rico em proteínas, eles não vão simplesmente passar pelo estômago e ser absorvidos no intestino. Essas proteínas precisam ser quebradas em pedaços bem pequenos. E quem faz esse trabalho é uma enzima chamada pepsina. Só que tem um detalhe, tá? A pepsina só funciona em um ambiente altamente ácido. Sem esse ácido, ela praticamente não é ativada. É como comprar uma máquina bem moderna e esquecer de ligar na tomada. Ela tá ali, mas não consegue trabalhar. Então, quando o bicarbonato neutraliza o ácido no estômago de forma repetida, ele também dificulta a ação da pepsina. Sem essa enzima, não existe proteína digerida adequadamente. Aí todo o restante do processo digestivo começa a perder eficiência. A comida entra normalmente, mas o organismo passa a aproveitar muito menos os nutrientes que ela oferece. E esse é só o primeiro passo de um efeito dominó muito maior. Agora vem a B12 e os minerais nessa história. Mas a função do ácido no estômago não termina na digestão das proteínas. Tem uma substância produzida pelo próprio estômago que é chamada de fator intrínseco. Ela é fundamental para que a B12 seja absorvida corretamente no intestino. Minerais extremamente importantes, ferro, zinco, magnésio, também dependem do ambiente ácido para serem liberados dos alimentos e absorvidos de forma eficiente. Então começa a ligar os pontos. Se o ácido é neutralizado com frequência, a digestão fica menos eficiente, a absorção da B12 é prejudicada e minerais essenciais deixam de ser aproveitados de maneira ideal. Aí a pessoa continua comendo normalmente, come carne, verdura, legume e outros alimentos ricos em nutrientes. Mas uma coisa é a gente comer nutriente, outra, completamente diferente, é conseguir absorver esses nutrientes. É justamente por isso que algumas pessoas têm uma alimentação saudável e meses depois começam a apresentar alterações nos exames, sem entender onde está o problema. E muitas vezes a origem dessa história pode ter começado muito antes, dentro do próprio estômago. Mas por que os sintomas começam a aparecer meses depois? É exatamente por isso que esse problema passa despercebido durante tanto tempo. Ninguém toma bicarbonato hoje e acorda amanhã com deficiência de ferro ou B12, né? O que acontece é um processo lento, dia após dia, semana após semana, mês após mês. A digestão vai ficando menos eficiente, a absorção de alguns nutrientes diminui e o corpo começa a consumir as reservas que já estavam armazenadas. No começo a gente não percebe nada, mas com o passar do tempo começam a surgir sinais que muita gente trata como coisa da idade. Aí a pessoa diz que tem mais cansaço, o cabelo está caindo, as unhas quebradiças, não tem mais disposição, alteração no exame, ferro baixo, deficiência de B12. Sabe o que eu acho mais curioso? Que quase ninguém fez a ligação entre esses sintomas e o hábito de tomar bicarbonato com água todos os dias. Eu não estou falando que o bicarbonato seja a causa de todos esses problemas. Existem inúmeras outras condições que vão provocar esses sintomas. Mas quando ele é usado de forma inadequada, por longos períodos, ele vai contribuir para prejudicar a absorção de nutrientes importantes, especialmente em pessoas que já apresentam alterações digestivas. Mas tem outro problema que quase ninguém fala, tá? Como se tudo isso não bastasse, tem mais um detalhe. Uma única colher de chá de bicarbonato de sódio tem 1000 miligramas de sódio. Para te ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que um adulto consuma ali no máximo 2000 miligramas de sódio por dia. Ou seja, só nessa mistura já estaria ingerindo
praticamente metade da recomendação diária. Depois, a pessoa vai tomar o café da manhã, vai almoçar, jantar, alimentos industrializados, queijo, embutidos, percebe a quantidade toda de sódio, vai ficando muito mais acima do ideal. Em pessoas sensíveis ao sódio, vai reter líquido, aumentar a pressão arterial. Por isso, quem já tem hipertensão, doença cardiovascular, doença renal, tem que ter cuidado antes de tomar bicarbonato de sódio. Esse é um detalhe que raramente aparece nos vídeos, mas que faz toda a diferença quando a gente fala em saúde a longo prazo. Eu não estou falando que o bicarbonato é ruim, que não faz tudo isso. Esse alerta desse vídeo é para as pessoas que têm problemas no estômago, têm azia por excesso, por falta de ácido. Hoje, das pessoas que eu atendo, que têm essa queixa aí no estômago, né? Ai, Rô, eu tenho muita azia, muito refluxo. Vão fazer o exame e estão com falta de ácido e ainda estão tomando bicarbonato. Aí já pensou o que acontece? Vai diminuir mais ainda a produção de ácido e aí acontece tudo isso. A pessoa vai ficando cada vez pior e não sabe por quê. Vai ficando com mais azia, queimação. Esse alerta é para ti, que realmente não está mais produzindo ácido no teu estômago e está tomando bicarbonato. Muito, muito, muito cuidado. O bicarbonato, sim, ele é ótimo para a saúde. E sim, o bicarbonato, ele é ótimo para quem tem excesso de produção de ácido no estômago. Ele é uma das substâncias mais estudadas quando o assunto é desempenho físico. Diversos estudos mostram que ele vai ajudar a melhorar a performance em exercícios de alta intensidade e favorece a recuperação muscular. Tanto que ele é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional como um dos suplementos com mais evidências científicas consistentes para esse tipo de aplicação. Então, quando você dissolve o bicarbonato em água e ele entra em contato com ácido do estômago, toda aquela reação que eu expliquei antes do início do vídeo, antes mesmo dele seguir para o resto do corpo, os estudos científicos mostraram que ele tem ótimos benefícios para a performance esportiva. Sim, o bicarbonato tem vários usos, mas o intuito desse vídeo é alertar as pessoas que estão com falta de ácido e estão tomando cada vez mais bicarbonato. Muito cuidado! Se você está aí com azia, gastrite, queimação, tá tomando cada vez mais bicarbonato, está com esses sintomas por falta da produção de suco gástrico, muito cuidado. Pode estar interferindo aí na absorção da tua B12, de magnésio, de ferro, de todas as vitaminas e sais minerais que o nosso corpo precisa. Então, muito cuidado, já compartilhe esse vídeo, porque saúde boa é saúde compartilhada. Agora me diz, você tem azia, refluxo, por falta do suco gástrico ou por excesso dele? Já escreve aqui nos comentários. Se quiser a parte 2 desse vídeo aqui, onde eu detalho muito mais sobre todos os usos do bicarbonato, já escreve aqui nos comentários parte 2. Um beijo da Rô e até o próximo vídeo.